Mais de 18% da energia gerada no mundo vem de recursos renováveis. Atualmente, a busca por fontes viáveis e que não agridam o meio ambiente gera pesquisas e muitos debates no mundo científico. O pesquisador Francisco Lavarda fala sobre o auxílio da física quântica na procura por materiais plásticos de melhor qualidade para o uso em painéis solares. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o tema de hoje, tecnologia de ponta. Materiais flexíveis, células flexíveis, células plásticas. Ao nosso lado está o pesquisador e professor do campus da Unesp de Bauru, da Faculdade de Ciências, Francisco Carlos Lavarda. Ele pertence ao Departamento de Física aqui do campus. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. Obrigado, João. Prazer é meu também. Antes da gente entrar no tema de hoje, destacado na abertura, nós queremos saber, e quem está nos vendo, um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Eu sou do Rio Grande do Sul, ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, fiz 2 anos de Engenharia Mecânica lá, depois transferi para a Unicamp, para o curso de Física, onde eu me graduei e depois me doutorei. Já trabalhando na Unesp durante o doutorado, ao terminar o doutorado, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos fazendo um pós-doutoramento na Universidade da Flórida, no grupo de Química Teórica Quântica, que eles tinham lá um grupo, tem até hoje um grupo muito reconhecido internacionalmente nessa minha área de trabalho. Agora, é o que eu ia destacar, né, para quem está nos vendo. Vocês vão perceber que o sotaque dele realmente não é um sotaque de paulistano, de paulista, ou mesmo até da região aqui de Bauru. Como é que você saiu lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e veio até Bauru? Foi interesse em ministrar aulas? Foi convidado? Eu primeiro vim para a Unicamp, né, em Campinas. Quando eu decidi que eu queria sair do curso de Engenharia e ir para o curso de Física, aconteceram várias coincidências, digamos, que me levaram até Campinas. E era realmente um passo muito largo para a época, né? Meus pais ficaram muito preocupados, inclusive, mas eu decidi vim, conheci a Unicamp, tive certeza que era o lugar que eu queria estudar e vim embora. E estando na Unicamp, depois, claro, já estado de São Paulo, foi meio que por acaso também eu acabei aqui em Bauru. A convite de um colega, vim fazer um concurso e estou aqui até hoje já há muitos anos, já há 25 anos. Né? 25 anos, 25 né? anos. Bom, ele comentou que foi fazer um pós-doc na Flórida, né, nos Estados Unidos. Como é que é fazer pesquisa em um outro país, um país, na sua época, creio eu, considerado até um país de primeiro mundo, né? Assim não, claro. Os Estados Unidos são a meca do pesquisador, né? É o país onde oferece as melhores condições de pesquisa. Eu vou te dizer sim que o que eles têm de realmente muito diferente de nós é o esquema para as coisas, né? Mas isso você pode falar também na área industrial, na área comercial e assim por diante, né? Então, o esquema do país trabalha melhor para você fazer pesquisa. Você acha que tem mais suporte, mais sustentação, te dão mais condições? Com certeza é olhado de um modo muito mais profissional. Com certeza. Mas hoje o Brasil não está avançando nessa área também? O Brasil, em caso, posso te dizer isso, João, por exemplo, nós tivéssemos uma necessidade de desenvolver uma tecnologia específica por algum problema sério que aconteça. O Brasil, sim, tem hoje, graças ao investimento feito no passado e que continua sendo feito atualmente, condições de, num esforço, resolver esse problema, porque nós temos, sim, mentes treinadas, capacitadas para fazer. Eu acredito que qualquer coisa. O problema é que o dia a dia da ciência está calcado na estrutura geral do país, como toda e qualquer outra coisa. Em caso de emergência, um eventual esforço de guerra, por exemplo, eu acho que nós estamos bem preparados. Muito bem. Após o pós-doc, você retornou para Bauru. Ministra aula no curso de Física. Já ministrei também nos cursos de engenharia, mas principalmente tenho lecionado mais no curso de física. Além da pós-graduação, o pós-mate nosso, que é intercampus? Sim, leciono na pós-graduação, nossa pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais, que é uma pós-graduação da Unesp, com eventualmente sede na Faculdade de Ciências de Bauru, mas que agrega um rol grande de instituições da própria Unesp. Quer dizer, é uma pós-graduação da Unesp. E que está muito bem, né? Está muito bem, sempre... Conceito na CAPES? Conceito a cada 3 anos, a cada nova avaliação, o conceito sobe, já estamos perto do topo já, né? Mais um grau. Maravilha, né? Maravilha. Agora, antes da gente entrar basicamente na pesquisa,
você também tem um site e tem muita experiência em termos de transmissão de ensinamentos para os docentes na área de física, é isso? Isso foi uma coisa que aconteceu um tanto que por acaso na minha vida, né? Durante o meu pós-doutoramento, eu visitava muito as livrarias norte-americanas e havia já na época uma literatura extensa para pais e professores de ensino fundamental de como fazer experimentos de física de modo simples para ensinar as crianças. Eu adorei aquilo. Eu comprei uma coleção de livros razoavelmente grande. Aliás, tudo que eu pude comprar naquela época eu comprei e trouxe de volta. E falei, quando eu estiver próximo da aposentadoria, eu vou me dedicar a esse assunto aqui, porque eu acho isso muito legal. E aconteceu que eu conheci um aluno, logo na minha volta, no primeiro ano, um aluno quis trabalhar comigo, eu não consegui colocá-lo em outro projeto e disse, olha, nós podemos desenvolver esse projeto aqui, botei na minha cabeça que ia fazer alguma coisa, que é o título do site que a gente tem hoje, né, que é Experimentos de Física com Materiais do Dia a Dia. No último bloco, nós vamos focar e aprofundar nesse assunto. Professor, investigação teórica de novos materiais para células solares de plástico via física quântica. O título pode parecer complexo, né? O senhor pode explicar assim em linhas gerais? Claro, a tradução é simples, né? Existem determinados plásticos que têm propriedades elétricas, eles conduzem eletricidade, né? Tal como cobre ou outros metais, né? Não exatamente do mesmo modo, mas também conduzem. Fato que você hoje tem essas telas, por exemplo, de smartphones e outros dispositivos que são feitas inteiramente de material plástico, né? Então é uma mistura de plástico e ali circula eletricidade, né? É uma área dentro da física relativamente recente, que pode se contar do final da década de 70 do século passado para cá, né? E o que eu faço é estudar do ponto de vista teórico, usando as ferramentas da física quântica, de se esses materiais, se uma categoria de materiais é mais adaptada para um determinado tipo de aplicação do que outra e assim por diante. Muito bem. E o senhor é responsável, um dos responsáveis, ou também participante, do Laboratório de Física Teórica e Computacional. O que esse laboratório realiza em termos de auxílio ou de pesquisa? É um laboratório do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp, aqui em Bauru, que agrega as atividades dos físicos teóricos do departamento. Principalmente aqueles físicos teóricos que dependem do uso de computadores, né? Porque às vezes você não precisa, só com lápis e papel você desenvolve a sua teoria. Mas no caso nosso, da maioria dos nossos teóricos do departamento, a gente tem no computador a ferramenta de trabalho. Nós podemos conhecer? Claro. Se você quiser contactar o pesquisador, o Francisco Lavarda, o e-mail aparece aí no seu vídeo, lavarda@fc.unesp.br. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar direto do campus de Bauru da Unesp. Conforme anunciado nos estúdios, o Ciência Sem Limites vai estar aqui no Laboratório Computacional da Faculdade de Ciências. Ciência Sem Limites volta já já. Conforme nós anunciamos, o Ciência Sem Limites está aqui no campus de Bauru da Unesp, na Faculdade de Ciências, no Laboratório Computacional. Ao nosso lado está o Juan Roldão. Ele é aluno de mestrado aqui do POSMAT, do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais. Qual é a sua rotina? O que você desenvolve neste laboratório, Juan? Então, João, normalmente a nossa rotina ela consiste em efetuar a leitura e interpretação dos nossos cálculos anteriores, o que a gente tinha feito nos dias anteriores, e submeter novos cálculos normalmente no grid, já que as contas que normalmente a gente executa requer bastante informação dos computadores, então a gente normalmente submete esses cálculos para o grid da Unesp que fica em São Paulo. O que você basicamente pesquisa neste laboratório? E a gente está falando de cálculos, evidentemente, células solares flexíveis. O que você pesquisa na sua dissertação de mestrado? Perfeito. A proposta da minha pesquisa é trabalhar com um novo material que vem sendo muito proposto na literatura como sendo muito interessante suas propriedades físicas e químicas para a construção de células solares. Então eu estou propondo
uma modelagem dessa nova estrutura a partir dos programas que a gente conhece e a metodologia que nós costumamos usar. E eu vou propor substituições, mudanças nessa estrutura para melhorar suas características físicas e químicas, para assim conseguir uma melhor eficiência de célula solar. Você pode dar um exemplo? Claro. Normalmente, nós temos problemas de eficiência devido à questão química. Então, a forma química da estrutura da molécula, ela nem sempre é a melhor possível. Então, nós tentamos otimizar essa estrutura substituindo elementos químicos na estrutura ou até mesmo mudando a configuração tanto a estrutural quanto eletrônica dessa estrutura. Juan, você já se deparou com algum dado ou avanço nas suas pesquisas que te surpreendeu até o presente momento? Até o momento, a gente está bastante contente com os resultados, porque aqueles cálculos que já foram efetuados, que já estão concluídos, e a análise que nós fizemos em cima deles, mostra bastante concordância com a literatura, o que é algo muito bom. E, pelas conversas que vemos tendo eu e o orientador, a gente percebe que estamos no caminho certo. O Ciências Sem Limites continua aqui no Laboratório Computacional da Faculdade de Ciências. Ao nosso lado está o Eliezer Oliveira. Ele é doutorando do pós-mato e que realiza pesquisas neste laboratório. Que tipo de pesquisa você faz aqui? Bom, nós estudamos materiais conjugados, são os polímeros, conhecidos como plásticos, para utilizar em células solares, tá? Para a gente converter então a luz do sol em eletricidade. Diante disso, qual é a sua rotina de trabalho ou de pesquisa aqui? Bom, basicamente, todo dia quando nós chegamos aqui na universidade, a primeira coisa nós temos que olhar se todos os computadores estão funcionando normalmente, se não houve nenhuma queda de energia durante a noite, se nenhum cálculo caiu, tá? Para que a gente possa então continuar o nosso trabalho diário aqui na universidade. Agora, esses cálculos exigem vários computadores? São cálculos grandes? Sim, geralmente nós trabalhamos com alguns tipos de moléculas extensos, porque as cadeias poliméricas geralmente elas são muito grandes. Então a gente precisa de vários computadores para fazer esses cálculos, que eles demoram muito. Tem cálculos que às vezes passa de um mês rodando para a gente poder ter algum resultado. Só para quem está em casa, você quer dizer que vocês inserem lá os dados. Sim. E ele fica um mês calculando? Às vezes fica um mês lá calculando e a gente ainda corre o risco de não dar certo ou os resultados que nós obtivemos não serem interessantes. Vocês utilizam até computadores potentes ou supercomputadores? Sim, nós utilizamos supercomputadores. Um deles é o GRID da Unesp, que fica em São Paulo. O que é o GRID? O GRID da Unesp é o que nós podemos chamar de supercomputador. Então ele tem uma capacidade de processamento enorme. Inclusive, esse GRID não é só a Unesp de Bauru que usa. Então, ele é disponível para todas as Unesps, tá, do nosso estado. Então, professores, estudantes, todos utilizam esse GRID, esse supercomputador. Agora, Eliezer, por que há necessidade de cálculos gigantescos para chegar no quê? Bom, basicamente, esses tipos de cálculo que nós fazemos é devido ao tipo de material que nós trabalhamos. Porque no caso plástico? No caso plástico, porque o plástico eles são formados por cadeias poliméricas muito extensas. Dependendo do tipo de material que você vai usar, vai trabalhar, por exemplo, materiais para fins biológicos, então eles são algumas moléculas pequenas. Então a gente consegue fazer cálculos com mais rapidez. Só que o tipo de trabalho que nós fazemos, então ele é um trabalho que exige um pouco mais de tempo. Porque como nós usamos a mecânica quântica, então ela exige o quê? Uma matemática um pouco mais elaborada e alguns cálculos que demoram um pouco mais para ter alguns resultados. Para quem está nos vendo, onde é que você quer chegar com essas pesquisas, com esses dados ou que resultados que você espera? Bom, o nosso grupo espera que nós possamos encontrar algum tipo de polímero novo que possa ser útil para células solares. Ultimamente nós viemos encontrando alguns resultados interessantes, inclusive já até publicamos alguns e também estamos submetendo novos trabalhos para publicação. Então o nosso grande almejo é encontrar novos materiais poliméricos que sejam melhores do que aqueles que se tem atualmente no mercado. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado. O Ciências Sem Limites esteve aqui no Laboratório Computacional da Faculdade de Ciências. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos direto dos estúdios. É um instante só.
Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores do âmbito da universidade. No programa desta semana, nós temos a grata satisfação de receber o pesquisador e professor aqui do campus de Bauru, Francisco Carlos Lavarda. Francisco Lavarda, ou muito mais conhecido como Chico Lavarda, para aqueles que têm certa intimidade, principalmente alunos e pesquisadores. Parabéns pela equipe, pelos equipamentos, ou seja, pela utilização dessa tecnologia no desenvolvimento das suas pesquisas, como também no auxílio de demais pesquisadores, né, professor? Muito obrigado. Você pode dizer então um pouco para a gente como é que é utilizado, além, é claro, que os seus alunos já deram bastante informações nesse sentido. É fundamental esses equipamentos de ponta no auxílio de cálculos para esse tipo de tecnologia, né, Francisco? Sem dúvida. Inclusive, a teoria ela já estava pronta ali, basicamente, no início do desenvolvimento da física quântica. Basicamente, a parte de mecânica quântica mesmo, que é a parte que eu me utilizo, do meados da década de 20 do século passado em diante, a teoria já estava disponível. Porém, o problema é que para estudar materiais, como a gente faz hoje, a quantidade de cálculos demandados era muito grande. Então, esse campo ele foi muito devagar até o início da era dos computadores, que, por sua vez, foram testados inicialmente com dois tipos de cálculos. Cálculos desse tipo que eu faço e cálculos da área de meteorologia. Foi assim que os primeiros computadores foram sendo desenvolvidos. E é assim que avançou não só a sua área, como também a meteorologia. Exatamente. Em termos de previsão. Então, essa minha área de trabalho, o tamanho do sistema que a gente consegue estudar e o nível de detalhe está bastante ligado à capacidade do computador. Agora, por que o interesse, qual o interesse em células solares de plástico? Aí, João, claro, nós temos uma determinada liberdade na escolha do tema de pesquisa e eu acho que, particularmente, o que me levou a esse tema, eu tinha um treinamento já na área de física quântica de materiais. E o que me levou a essa área foi que você tem aqui uma saída muito boa para os problemas energéticos, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, se você tivesse a possibilidade de realmente implementar o uso de energia elétrica gerada através da captação da luz solar, você teria, para você ter uma ideia, uma figura que eu uso nas minhas apresentações, a área da superfície terrestre que teria que ser coberta, nem usando oceanos, só a parte terrestre, coberta com placas solares de uma capacidade média hoje, é ridiculamente pequena. Você teria toda a nossa energia produzida de modo limpo, claro, a transformação, não estou falando a fabricação, porque tem outros processos que não são tão limpos assim. Para quem está nos vendo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Daqui quanto tempo, no seu ponto de vista, nós possamos ter uma roupa, uma vitrine, um telhado, uma mochila de células solares flexíveis captando energia, seja para carregar um celular, um notebook, ou mesmo fornecendo energia e armazenando para ser utilizado no momento adequado? A corrida, principalmente na Europa, tem sido tão forte que é até arriscado te dar um prazo para isso. Por exemplo... Não é uma estimativa daqui a 10 anos, 5 anos? Não, por exemplo, já conversei com alguns pesquisadores recentemente e já está em fase de produção o uso de painéis solares flexíveis, ou seja, feitos de plástico, em mochilas. Eu já vi modelos de jaquetas com as costas, com um painel solar atrás. Para que isso? Bom, serve para essa parte de mobiles, né? Toda essa comunicação que você tem através de smartphones, você poderia ter a fonte de energia, captando, inclusive, até o interesse não é necessariamente por luz solar. Pode ser luz ambiente dentro de casa. Você já está lá com o seu smartphone ligado na mochila e está carregando. Não tem mais esse negócio de ficar espetando numa tomada. Você não precisa ficar procurando. Por exemplo, você está no aeroporto, a própria iluminação do aeroporto pode ser Agora, usada. Quem está nos vendo pode estar fazendo a seguinte pergunta. Quanto tempo eu tenho que ficar embaixo do sol, para carregar supostamente o meu smartphone? Eu tenho que ficar 5 horas? Independente de uma área, de uma jaqueta ou de uma mochila, eu tenho que ficar o dia inteiro, 2 horas, 3 horas.
Não dá ainda para medir essa capacidade de armazenamento e captação? Não, uma coisa eu vou te dizer, com certeza não vai chegar para você, para o usuário final, alguma coisa que seja ruim de usar. Assim como você não encontra medicamento para correção de forma injetável, você praticamente não tem, né? Essa é uma regra, por exemplo, na indústria farmacêutica. Tem que ser na forma de comprimido porque é uma doença crônica que você tem que tomar o tempo todo e ninguém quer ficar levando injeção todo dia. Então, se não for na forma de comprimido, o inventor da AZT, por exemplo, que foi usado para combater, primeiramente, o HIV, o HIV, né? Ele tinha, na pesquisa inicial dele, era um medicamento para o coração que era fantástico em termos de limpeza de artérias, só que era na forma injetável. Depois houve a transformação. Ele descobriu o AZT porque aí ele ficou sabendo que a indústria farmacêutica não se interessava por esse tipo de coisa e ele foi estudar, então, como você produzir medicamentos que você consegue entregar melhor para o organismo, principalmente na forma oral, né? E aí que ele acabou. E como é que a física quântica pode ajudar o desenvolvimento desses equipamentos? Ela contribui de que maneira? O fenômeno essencial, que é a transformação da luz solar em energia elétrica, é essencialmente quântico. Eu não tenho como te explicar ele usando de mecânica clássica. É impossível. Então, a física quântica é essencial para você saber, por exemplo, primariamente, se um determinado material vai ter possibilidade de ser aplicado naquela área de aplicação ou não. Agora, muitos alunos, sejam na graduação ou principalmente na iniciação científica, é fundamental também se interessar por esse tema que é extremamente atual, né, Francisco? Extremamente atual, eu vou te dizer mais. Aqui fica um convite para os alunos virem cursar física com a gente. Não necessariamente ele tem um diploma, por exemplo, em física, como no nosso bacharelado em ciências materiais, mas ele pode depois, por exemplo, pode fazer uma iniciação científica comigo ou os demais colegas que estudam essa área, por exemplo, tem uma parte experimental, outros colegas no departamento, e eventualmente fazer uma pós-graduação em economia, em administração, principalmente em economia depois, porque nós temos também uma carência de consultores que entendam da tecnologia e dos mecanismos econômicos para poder fazer uma previsão para uma empresa. Olha, é bom investir nisso aqui ou não é bom investir? O cara tem que saber. Tá? Hoje, há muitos físicos sendo contratados por bancos para fazer análise de risco. Infelizmente, nós não dispomos ainda de tanto tempo aqui na nossa TV Unesp. Tem algum tópico ou algum assunto que eu não enfoquei que você queira destacar? Não, João, nossa conversa está indo bem. Eu só poderia complementar que para o uso de energia elétrica criada ou gerada através da captação da luz solar, isso pode ser, e está muito mais dependente de situações econômicas e decisões governamentais do que praticamente na área tecnológica. E sem falar que o Brasil é abençoado, porque aqui nós temos sol praticamente o ano todo, né? Mas só durante o dia. De noite não, mas aí nós temos as hidrelétricas. Realmente nesse aspecto nós somos abençoados. Tranca a torneira da hidrelétrica de dia, solta de noite. Perfeito. E muito diferente da Europa, que o sol não tem a mesma intensidade em alguns países como o Brasil, né? Mas lá eles não têm preconceito contra energia nuclear, né? Então eles têm muita usina nuclear. Tem nuclear. outras alternativas. Exatamente. Nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você deixasse o site para quem está nos vendo poder acessar. Eu vou te fazer o convite para que em breve você volte exclusivamente para falar do site de ensino de métodos com materiais diários no ensino de física, sendo que esse site teve mais de 700 mil acessos. Olha, João, na realidade é muito fácil. Você entra num buscador qualquer na internet, tipo o Google, coloca lá experimentos de física, se não for a primeira ou a segunda, não passa da primeira página, não é? O nome do nosso site é Experimentos de Física com Materiais do Dia a Dia. Se você colocar isso também no buscador, você acha facilmente. Professor Francisco Lavarda também é ator. Ele, juntamente com os colegas, apresenta uma determinada peça relacionada à física. Mas esse tema, esse assunto, nós vamos conversar no próximo programa. Obrigado, prazer em tê-lo aqui. Se você quiser contactá-lo, o e-mail aparece aí na sua tela, lavarda@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, um novo programa, um novo pesquisador.